Então eles pediram o castigo e desafiaram a Hud alayhi salam. Então assim Hud alayhi salam os informou que o castigo cairá sobre eles. E Hud alayhi salam se dirigiu a Deus e disse: Rabbi ansurni bima kadhabun. Socorre-me porque me desmentem. E logo Deus deu início ao castigo. Enviou sobre eles um calor insuportável, um calor muito forte que fez a terra secar, fez os poços d'água, os rios secarem, as plantações, e eles dependem da agricultura, não choveu durante um longo período. Em algumas narrativas lemos que isso durou 3 anos. Em algumas narrativas lemos que Ad, o povo de Ad, enviou cerca de 70 homens para a casa sagrada, para Al-Haram, em Meca, para que eles se dirigissem a Deus, para que rogassem a Deus água, para que a seca tivesse fim. E é narrado que eles permaneceram num lugar durante 1 mês, bebendo e fazendo outros pecados. Vejam, mesmo com a provação, ainda eram pecadores e rebeldes. E outra narrativa diz que eles se dirigiram aos ídolos para pedir chuva. Depois de rogarem e pedirem com muita devoção, eles avistaram 3 nuvens. E o líder deles foi perguntado: que nuvem quer? Então ele escolheu aquela que era a mais escura, porque imaginou que é a nuvem que carrega mais água e mais benfeitorias. Então esses homens ficaram muito alegres e se dirigiram até o povo deles, até o povo de Ad, e essa nuvem acompanhava eles. E quando chegaram até a cidade, o povo deles também se alegrou. Pensaram que a prece deles foi atendida e imaginaram que a salvação estava próxima e iria chover e a seca iria acabar. Ficaram felizes. Pensaram que esta nuvem trazia consigo uma chuva que iria saciar a sede deles e daria vida à terra, aos pomares, às plantações, aos animais. Porém, esta nuvem carregava um castigo e uma destruição. Deus Altíssimo seja diz em Surat Al-Ahqaf, e menciona o irmão de Ad, quando admoestou seu povo em Al-Ahqaf, nas colinas de areia, o nome do vale em que viviam no Iêmen. Enquanto com efeito haviam passado os admoestadores adiante dele e detrás dele, dizendo: não adoreis senão a Allah, por certo temo por vós o castigo de um formidável dia. A mesma admoestação, o mesmo alerta veio com os profetas antes de Hud e depois dele. Então o povo dele disseram: chegaste a nós para distanciar-nos de nossos deuses? Então fazer-nos vir o que nos prometes, se és dos verídicos, traga o castigo. Então Hud alayhi salam disse: a ciência disso está apenas junto de Allah, e eu vos transmito aquilo com o qual eu sou enviado, mas eu vos vejo um povo ignorante. E Deus cita a nuvem que chegou até eles, e eles imaginaram que era uma nuvem que carregava água para beneficiá-los e para trazer vida a eles. Porém, era o oposto. Então, quando viram a nuvem, quando viram o castigo como nuvem que se dirigia a seus vales, disseram: isto é uma nuvem prestes a trazer-nos chuva. Ao contrário, é o que apressastes, um vento em que há doloroso castigo. Ele destrói todas as coisas com a ordem de seu Senhor. Então amanheceram mortos, não se viam senão suas residências. Assim recompensamos o povo criminoso. Assim foram castigados. Após uma seca por um longo período, e segundo alguns relatos 3 anos, veio uma nuvem na qual eles viam esperança. Porém, essa nuvem carregava um grande castigo, uma tempestade que iria destruir a todos, exceto a Hud e a aqueles que creram. Deus Altíssimo seja diz em Surat Hud: e esse era o povo de Ad. Negaram os sinais de seu Senhor e desobedeceram a seus mensageiros.
e seguiram a ordem de todo tirano obstinado. E foram perseguidos nesta vida terrena por maldição, e sê-lo-ão no dia da ressurreição. Ora, por certo o povo de Ad renegou a seu Senhor. Ora, distância para Ad, o povo de Hud. E sobre essa tempestade e esse vento que os levou e os destruiu, Deus Altíssimo seja disse: e quanto ao povo de Ad, foi exterminado por um furioso e impetuoso furacão, que Allah desencadeou sobre ele durante 7 noites e 8 nefastos dias, em que poderias ver aqueles homens estendidos como se fossem troncos caídos de tamareiras. Porventura, viste algum sobrevivente entre eles? Uma ventania, uma tempestade que durou 7 noites e 8 dias seguidos. Eles eram arrebatados pela ventania que os fazia voar e os fazia retornar ao chão e cair no chão sem cabeça, como troncos de tamareiras lançados ao chão. Assim Deus retrata a situação daqueles que foram castigados por serem descrentes e rebeldes. Esta é a história de Hud alayhi salam, o profeta enviado ao povo de Ad, que foi exterminado e foi tomado por um enorme castigo que veio representado por uma ventania, por uma tempestade, por um vento glacial que Deus fez descer sobre eles de uma nuvem na qual eles viam salvação e viam esperança. Porém, este era o castigo que eles tinham pedido a Hud quando o desafiaram. Vamos refletir sobre esse castigo e vamos refletir sobre o poder de Deus e sobre aqueles que antigamente disseram: não há ninguém mais forte que nós, e sobre os que hoje dizem: não há ninguém mais forte que nós, e nós não seremos ressuscitados, nunca seremos julgados, porém subjulgamos a todos. E reflitam também sobre a humildade do crente. E saiba que a crença e a humildade e a submissão a Deus traz um destino feliz. Mesmo que hoje você possa estar em provação, possa estar triste, porque não vê a vitória de Deus junto daqueles que são verdadeiramente crentes. Saiba que o socorro de Deus virá, mesmo que seja muito depois. Mesmo que seja depois de centenas de anos. E reflita também comigo sobre a conduta do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Nos ensinou a crença convicta de que tudo o que acontece no mundo acontece com a permissão de Deus e com o desígnio de Deus e com a ordem de Deus. Uma chuva num lugar pode trazer benefícios, pode trazer riquezas, pode fazer brotar frutos, plantas, arbustos, pomares, flores, pode trazer muitas riquezas. Enquanto em outra região, uma chuva traz destruição. Vem em forma de tempestade que traz prejuízos, que leva vidas, que leva riquezas. Aisha, radiyallahu anha, esposa do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, narra que quando o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, avistava uma nuvem, reconhecíamos a preocupação na face dele. Então Aisha, radiyallahu anha, disse ao profeta, sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Deus, as pessoas quando veem a nuvem se alegram por esperarem que ela carregue chuva, e quando tu vês uma nuvem, eu percebo em tua face que tu detestas isso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ya Aisha, o que me assegura que esta nuvem não tem um castigo? Um povo foi castigado com uma ventania, e um povo viu o castigo e disseram: esta é uma nuvem prestes a trazer-nos chuva. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا
عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. E ainda Aisha radiyallahu anha também relata que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam presenciava uma ventania, dizia: Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. Ó Allah, te peço o bem dela, o bem dessa ventania ou o bem dessa chuva, e o bem que ela tem e o bem para o qual ela foi enviada. E eu peço proteção em ti do mal que ela traz, do mal que ela carrega e do mal para o qual ela foi enviada. E também Aisha radiyallahu anha continua dizendo: e quando o tempo nublava, a cor do profeta sallallahu alaihi wasallam mudava. Ele saía e entrava. Ela via os sinais de preocupação nos movimentos dele. Então, quando chovia, ele se acalmava e ficava contente. Então Aisha perguntou a ele: por que ficas assim, ó mensageiro de Deus? Então ele disse: Aisha, pode ser que ocorra como disse o povo de Ad. Quando viram que a nuvem se dirigia a seus vales, disseram: isto é uma nuvem prestes a trazer-nos chuva. Assim é a relação do crente com a natureza. Todos os fenômenos naturais, tudo o que ocorre, está na mão de Deus. Atribuímos tudo o que acontece no mundo a Deus e pedimos a Deus os benefícios de tudo aquilo que Ele criou e de tudo aquilo que Ele faz acontecer no mundo. E pedimos a Deus proteção dos prejuízos e dos malefícios de tudo aquilo que Deus criou e de tudo aquilo que Ele faz ocorrer no mundo. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر